É isso aí, pessoal. Estamos mais uma vez aqui com o Evandro Pontes, E aí, sensei da direita brasileira. O careca que deixa todo mundo de cabelo em pé. Uma mistura de Winston Churchill com... deixa eu pensar. Com Renzo... Com Jason Statham. Jason Statham e com Carson Grace. Tá aqui, é muita responsa, cara. Mestre Carson Grace é muita responsa. É muita responsa. É o melhor fraseiro de toda a história das artes marciais, cara. Puta que eu pariu. Pode crer. Ele era fera demais. Cara, cada tirada que o cara tinha. E você sabe que a academia do Carlson, que, se eu não me engano, ficava ali em Copacabana. O cara formou o maior exército de guerreiros dentro da família Gracie. Quem conheceu o Carlson, eu infelizmente não conheci. Mas os senpais, meus senseis, alunos mais velhos que conheceram, disse que o cara, ele era todo doidão, né, daquele jeito, mas você ia na academia dele, o cara era apaixonado por música romântica francesa, Edith Piaf, essas coisas. É mesmo, cara? Aí você ia na academia dele, ele tava sempre ouvindo lá, La Vie en Rose e tal, essas musiquinhas francesas. Não, cara. Pior que eu lembro de alguém falando isso mesmo, verdade, tô lembrando. Diz que o cara tinha aquele lado, assim, de música e tal, que ele era todo mais sensível, assim, a galera ficava espantada, né? Pô, chegar aqui vai ter pancadão, não. Uma Edith Piaf, música francesa, jazz e tal. Pode cara, crer. Os contrastes dos guerreiros modernos, né, cara? Nego não entende essas porra, cara. Nego não entende. Que nem a gente falou de Dourada lá, nego não entende, cara. Hoje em dia é foda. O que nós vamos falar hoje, Igão? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que vai tocar ali desde teologia, passando por nossas atualidades e, querendo ou não, também sobre moral, caráter, que é sobre traição, traidores e por que a gente deve odiar os traidores. Exato, exatamente. Porque esse cara que é o cara morno, que na hora que você tá na batalha, ele foge, te abandona, ou até pior, como no 300 de Esparta, o Efialtes, quando o cara falou, cara, é o seguinte, você pode ajudar aqui limpando os mortos e tal, lá na frente, cara, é difícil. O cara vai lá e se vende por 30 moedas, né? É sempre 30 moedas. Deve ter alguma simbologia nesses 30 aí, né? Opa. Aí ele se vende por 30 moedas e trai o pelotão dele, cara, porque o cara não tem paciência, não tem humildade, não... enfim. Eu acho que tem muito disso, tava pensando esses dias, se me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que a questão de traição, ela tem que estar muito ligada à vaidade do cara que trai. Totalmente. Puta, não é, cara? Queimamos a largada, cara, porque é onde eu ia chegar. No fim das contas, cara, é da onde a gente tá partindo. Esse lance da vaidade, o meu último artigo no Brasil Sem Medo foi exatamente sobre isso, né? Uma das características nossas, dos conservadores, é admitir a nossa imperfeição. Então a gente não pode pegar pilha com piada, e tem, de vez em quando também, cara, fazer uma auto-piada, né? A gente tem que saber fazer auto-sátira, né? Se tirar sarro e falar, porra, o careca, o cara da barriguinha, ou enfim. Porra, eu sofro pra cacete lá no dojo, né, cara? Porque como eu sou São Paulino, os caras ficam duvidando da minha sexualidade o tempo inteiro. Saber levar isso, cara, numa boa e saber brincar com esse tipo de coisa, né? E aí, de certa forma, cara, quando você perde essa capacidade de reconhecer a sua imperfeição, aí fode, cara. Porque sobe vaidade pra cabeça e, puta, aí é 1-2, viu, cara? Pra você, porra, pode crer. Perder o rumo verdadeiro, assim, da sua vida e querer se avocar funções para as quais você não tá preparado, e aí os caras estão dizendo, não é por aí e tal. Aí você perde a paciência e fala, pô, esse cara não me chama pra nada,
não me chamam pra isso. Nossa, cara, porra, isso é terrível, cara. Não ganhei aquele carguinho lá, eu queria ir pro governo. Às vezes nem é por grana, é por prestígio. Porra, eu acho que eu faria um trabalho melhor naquela secretaria, sei lá o quê. E botou aquele bosta lá, aquele filho da puta. Quer saber? Agora eu vou pra oposição só pra fuder esse cara. Pronto. Acabou. Pronto, cara. Acabou, cara. Esse raciocínio. E eu acho que o começo da queda começa quando... O começo foi ótimo, né? Mas o princípio da queda é quando o cara já pensa, por que não me chamaram? Sabe? Cara. E sabe o que falta pra esses caras? Por que não eu? Sabe o que falta pra esses caras? Fazer, cara, um pouco de arte marcial. Às vezes você tá ali, porra, tô na minha faixa, sei lá, tô na marrom, tô pra pegar preta já e tal. Tô há 3 anos na marrom, aí vem no fim do ano, o mestre não te dá. Aí de novo, não te dá. Você fala, quer saber, cara? Eu vou na outra academia lá que o cara me dá. Pronto, acabou. Acabou, cara. Acabou aí, cara. Acabou aí, Creonte, Lazarento. Frase de Carlson Gracie. Frase de Carlson Gracie, que criou o termo Creonte, né? Creonte, filho da puta, entendeu? Você não soube esperar o seu time, não soube ouvir o seu mestre, de que você não estava preparado para assumir uma determinada função, você tinha que ter paciência, você tinha que ter coisa para lapidar. E aí, por vaidade, pelo fato de você querer ostentar um cargo, uma posição, uma faixa preta na cintura, você abandona todo o seu trabalho que você fez ali. Às vezes você está 10 anos numa mesma academia, aí você fala, vou ali, cara, vou ali porque ali o cara vai me dar a faixa que eu quero e pau no cu desse cara. Eu tô há 10 anos com ele, mas que se foda, cara, esse cara não tá me dando o que eu quero agora, e eu quero isso agora. Vou tirar os livros dele da minha livraria. Daí pra pior, né, cara? Daí pra pior. E aí o que acontece? Aí você tem todo esse périplo do creontismo, né? Que, pô, o creontismo na política tá forte, cara. Tá forte demais, cara. Muito creonte, cara. Se isso fosse arte marcial, todos esses caras que estão creontando, cara, se fosse anos 90, é coisa pra você pegar o cara na praia lá, cara. E falar, e aí, Creon? E agora fica daí, cara. Cara, isso é coisa de quem não viveu os anos 90, cara. Você fala assim, é coisa de quem não viu. Cara, nem precisa ter vivido os anos 90. Você, igual você falou, você nunca entrou na academia de jiu-jitsu e nunca viu um vídeo do Rickson lutando com o maluco lá da luta livre na praia, tá ligado? É aquilo ali, cara. E aquele era brabo, cara. Aquele negão era foda, cara. Tá doido. Então, essas coisas que a gente tá falando, cara. Você tá ali, o cara, porra, não tem aquela paciência pra esperar e pá! Joga a traição. Só que isso, cara, a gente tá falando de coisa assim, do dia a dia das artes marciais e tal, focando no lance do jiu-jitsu. Acho que as artes marciais esportivas, né, elas, de certa forma, já até perderam isso, porque tanto faz o cara treinar na academia X, Y, no clube tal, aí tanto faz. Então esses caras já não entendem mais, porque, enfim, estão praticando esporte. Mudado. Inclusive é o que o pessoal da Gracie sempre reclamava sobre jiu-jitsu esportivo, né? Assim, saiu daquele foco de original, de defesa pessoal, de demonstração da superioridade da arte, e ficou uma coisa muito ponto isso. Eles odiavam isso, né? Aquela coisa de ponto isso, ponto aquilo. Mas enfim. Isso aí. Mas é o que você falou, cara. Tipo assim, o problema todo. Eu tava falando isso no meu Twitter um tempo atrás. A gente tem que entender, isso um amigo meu me falou comigo, eu escrevi um artigo lá pro editorial MBC sobre, tipo assim, o que é ser um conservador brasileiro. E assim, claro que não é uma coisa final, é só eu condensei o que eu tô pensando já há muito tempo sobre isso. E aí, uma coisa que eu falei é sobre assim, numa determinada parte do texto eu falava assim, sobre liberal e conservador, que a gente tem que entender que a questão não é econômica, é muito mais entre uma mentalidade revolucionária e mentalidade antirrevolucionária e tal. Aí um amigo meu falou assim, cara, eu queria só acrescentar uma parte aí no seu texto, que é o seguinte, a guerra ela nem é nesse nível aí, entendeu? A guerra é espiritual, a guerra é da cidade dos homens contra a cidade de Deus. Puta que eu pariu. Quem é esse amigo? Me apresenta pra ele, cara. Eu não sei se ele te conhece. Não sei se você conhece. Ele te conhece, não sei se você conhece ele. Chama Alain Moreira. E aí,
ele falando, falei, cara, é exatamente, sabe por quê? Porque se você parar pra pensar, beleza, ó, a direita ganhou as eleições, ótimo, maravilha. Depois disso, qual foi o resumo de todos os nossos problemas, cara? Vaidade, ego. Tipo assim, se você for pegar, são pecados, é coisa do espírito da pessoa, tá ligado? Exatamente, cara, exatamente. As pessoas precisam se voltar para as suas casinhas espirituais e repensar vários pontos, cara. E eu já tomei, e falo isso publicamente, cara, eu tomei como função primordial da minha tarefa, como agora não tem mais como fugir disso, né? Os caras me empurraram para essa tarefa, então foda-se, vamos lá. Como homem público que já me tornei, a minha tarefa, cara, é combater esse isentão, esse creonte, o traíra, esse cara que surfa uma determinada onda, vira deputadinho, fala uma outra merda, fica lacrando no YouTube, e aí depois vai lá e, pô, ataca esse, ataca aquele, aí 2 meses depois tá lá querendo tirar foto, aí, não, temos que conciliar, porra, temos que falar com fulano, e temos que articular, e, pô, Maia é o nosso herói. Esse tipo de cara, velho, eu mordo a mão, sabe assim, quando você fecha a mão e você começa a morder a mão, você fala, cara, que vontade de esmurrar esse filho da puta, cara. É aí que a gente chega exatamente no ponto do que a gente tá falando, que é o lance do ódio, né? Que sim, também se tornou um bordão da esquerda, isso se tornou um bordão da esquerda, né? O ódio, etc. Isso, de certa forma, foi aceito pelo isentão. Ele aceita, como bom New Left, ele aceita essa ideia da narrativa do discurso de ódio. O discurso de ódio, ele é tão verdadeiro quanto uma moeda de R$3. Ele é uma invenção narrativa da mais lazarenta e estúpida que pode existir, cara. E aí a gente tem que voltar no tempo e falar assim, cara, do que a gente está falando? Porque a gente não conhece a palavra ódio, da onde ela vem e o que essa palavra tem no conteúdo dela, o que é que ela carrega. Que é diferente de outras coisas das quais eu gostaria de falar aqui no pod de hoje, que acabam encaminhando para a questão teológica, né? Uma das coisas mais, assim, mais foda que existe, assim, é aquele lance... Tem aqueles caras que gostam de fazer sátira, né? Uns até são interessantes, como o pastor Arnaldo. Eles gostam de fazer sátira desses pastores de movimentos neopentecostais, mais picaretão, assim, né? Esses caras, né? Do chapelão, esses pastores... Esses pastores meio esquisitos. Você fala, não, esse cara não tá cuidando da espiritualidade de ninguém, ele tá cuidando dele. Né? Então, o meu preferido é o que o Yuri chama de Agenor Truque. Você já viu esse? Agenor Duque. Sacolinha de pano. Sim. Esse é o de verdade, né? Esse é o de verdade. É o de verdade. Esse não é sátira, é de verdade. O Satinho, você tem o Adélio, que acho o cara um gênio, o cara é um puta de um gênio. E o Arnaldo, né? O pastor Arnaldo. São dois caras que eu sempre acompanhei, acho engraçado pra caramba. Mas tem um negócio que eu vejo às vezes, o Adélio às vezes ele exagera nesse ponto também, em que ele fala, a Bíblia ela tá cheia de coisas que promovem o ódio. Aí eu falo, opa, peraí, campeão. Não, né? Você cruzou uma linha aqui, meu amigo, que é uma linha que você não detém conhecimento suficiente para fazer a crítica. Isso, então, exatamente. Eu acho que essa tarefa é bastante importante a gente fazer essa segregação, principalmente agora que surgiu aí esse bando de cretino do Porta dos Fundos querendo fazer esse tipo de idiotice, né, que vem sendo feita aí em relação à palavra divina e até o uso incorreto da Bíblia. Você não está lendo a Bíblia corretamente, você não entende o que está aí, você não entendeu nada do que está aí. A Bíblia promove o ódio, fala da ira de Deus, etc. Então, acho que uma das tarefas nossas aqui hoje é tentar desvendar o que é isso e por que é importante ter esse sentimento que eu
que eu tô aqui dizendo que é importante manter esse sentimento aceso, de intolerância, a palavra é intolerância mesmo, em relação à mentira e em relação à postura do creonte. Que o creonte é aquele traidor que trai por vaidade, trai por egoísmo e por querer se avocar a uma função que é divina. Você fala, você é um filho da puta de uma marca tão grande que você está querendo puxar para você uma função que só a Deus pertence. Você não tem essa capacidade. Você é um imperfeito, você é um merda. Você é um merda como eu. Todos nós somos um bando de merda. Então a gente tem que ter consciência disso e se esforçar para sair dessa situação e ajudar uns aos outros para sair dessa situação. O cara que quer se distanciar e ter aquela posição de, porra, eu tenho um grau de perfeição, de cristalinidade moral com a qual eu posso julgar quem quer que seja e dizer que esse cara tá errado. E aí, isso começa, pra mim, assim, onde que acende o sinal amarelo? Não tenho político de estimação. Ah, vá se fuder, cara. Vá pro quinto dos infernos. Você me dá 5 minutos, eu acho teu político de estimação. Me dá 5 minutos, senta na minha frente, me dá 5 minutos, você não precisa nem falar o seu nome pra mim. Eu desafio qualquer pessoa, você senta na minha frente, eu acho teu político de estimação. Todo mundo tem. Aí o cara fala, não tem, eu critico qualquer um. Critico o cacete. Exatamente. Esse tipo de cara hoje é o cara a ser combatido. Não é a esquerda, não é o Lula, não é o Zé Dirceu, não é ninguém. Não é esses caras. Porque o combate com esses caras já tá traçado. A gente já sabe o que a gente tem que fazer e etc. Isso. Porque é um inimigo mais claro, velado. Todo mundo, tipo assim, é o adversário que eu sei o que ele quer, ele sabe o que eu quero. Estamos aqui. Né? Fight. Então, Yuri. Opa, fala aí. Tudo bem? Beleza. Tranquilão? Então, indo nessa delimitação do inimigo, coisa que eu tava vendo, Renzo Gracie tinha um irmão, o Ryan Gracie. Pô, eu era fãzão do Ryan. Era o que eu mais me amarrava na época. Porque ele era muito violento e tal, muito casca grossa. Mas só que ele se envolveu com droga e tal, acabou morrendo. Em 2007, se eu não me engano. E ele tinha um inimigo, o Ryan, que onde se esbarrava com o Macaco, não sei se tu conhece, não sei se tu sabe, Macaco? O Patino. O Macaco Patino. Patino? Cara, eu fui atleta de judô, cara, desde 5 anos de idade. Eu lutei judô com macaco dos 5 até os 18. Até o macaco. Caraca, maneiro, cara. O macaco migrou pro jiu-jitsu na Companhia Paulista, né? Maneiro, cara. Com o Max Trombini, que é com quem eu treino hoje. Então, assim, quando eu migrei pro jiu-jitsu, eu migrei com 35 anos, o macaco migrou com 18, 19. A gente tem a mesma idade, né? E, cara, o macaco é uma figura curiosa, assim. Eu tenho um puta respeito por ele, porque eu acho o macaco, acima de tudo, ele é um cara engraçado, né? Se você for sentar com ele, ele é um cara engraçado. O macaco é um cara divertido, assim. Mas ele é um cara sério pra esse tipo de coisa, cara. Ele leva a sério pra cacete, cara. Então, isso que eu ia falar. Aí, o que acontece? O Renzo falando, ele falou que o melhor inimigo do Ryan, o maior inimigo do Ryan, era esse cara. E por quê? E ele se dá benzão com o macaco hoje. Por quê? Porque a situação estava delimitada ali, cara. Você é meu inimigo, eu sei quem você é. Então, você, sendo meu inimigo, eu vou te respeitar, eu vou gostar de você, porque você vai me fazer crescer. E por que ele era o melhor? Porque o macaco era bom pra caraca. Assim como o Ryan. Então eles tinham que estar sempre treinados, porque onde eles se viam, ferro com ferro se afia. Então, esse tipo, por exemplo, aí agora, o que se chamavam de amigos do Ryan, colegas de academia e tal, pô, já não. Aí viraram tudo inimigo, aí começaram a falar que o Ryan também, que era isso e aquilo. Quando o nego toca no nome do Ryan perto do macaco, o macaco fica puto. Por quê? Meu irmão, morreu. Era meu inimigo,
mas tem que se respeitar, pronto. Isso que é o inimigo. Tipo assim, o inimigo, tu sabe quem ele é, tu sabe, tipo assim, tá delimitado já. Agora, aquele cara que tu não pode contar, tu não pode levar pra guerra, mesmo sendo tá do teu lado, tu não pode contar nada, é uma merda, cara. Cara, tem histórias, cara. Samurai, cara, que é foda. Tem uma batalha anterior a Sekigahara, que ela divide dois feudos, né, do oeste. Essa batalha chama Kawa Nakajima. Tem um livro sobre a batalha de Kawa Nakajima que vale a pena ler. A batalha de Kawa Nakajima, na verdade, é um embate entre o Esugi Kenshin e Takeda Shingen. Eram dois caras assim, foda. Dois samurais na época, não tem como descrever. O bicho era brabo, cara. O negócio era foda. Tem duas passagens da história da chamada Batalha de Kawa Nakajima. A Batalha de Kawa Nakajima. Na verdade, a Guerra de Kawa Nakajima teve 8 batalhas, né? E aí, cara, o que acabou acontecendo ao longo dessas 8 batalhas, que duraram 5 ou 6 anos, e tem controvérsias se elas duraram 15, 5, 6, qual foi o período delimitado da treta entre esses dois samurais, né? Tem duas passagens que são foda, cara. O Shingen, ele tinha um feudo que ficava isolado no meio das montanhas, e o Kenshin, o feudo dele ficava mais a leste, portanto ele ficava mais próximo de Tóquio. Ficando mais próximo de Tóquio, o cara tinha acesso a abastecimento mais fácil. Então o cara conseguia arroz, saquê, esse tipo de coisa. Enfim, ele tinha acesso a crédito mais fácil. O outro cara não, como o outro cara estava mais a oeste, mais isolado, montanha, etc., ele tinha uma dificuldade maior. Se desse uma geada, o cara não conseguisse, de certa forma, manter ali o crop de arroz, o cara se fudia, cara. E chegou uma época lá, a população do feudo do Takeda Shingen começou a esmorecer de fome. Começou a faltar, cara, arroz pros caras. Começou a faltar comida. E a galera começou a morrer. E o que o Esugi Kenshin fez? O cara embarcou 4 carros de arroz, sal, saquê, água, mandou pro cara, falou assim, tá suspensa a guerra, resolve o teu problema e depois afia a tua espada que eu vou te matar. Mas eu não quero sair dessa situação dizendo que eu ganhei uma guerra com você porque eu matei sua população de fome. Então, tá aqui, tô te mandando do meu bolso para você alimentar a sua população, porque daqui 3 meses eu vou invadir o feudo e eu vou cortar a sua cabeça. Cara, a gente tem noção do que é isso, cara? Uhum. Do tamanho, como o cara consegue separar uma coisa da outra. Pois é. O grau de fúria do cara para enfrentar o adversário dele, separar uma coisa da outra. Cara, isso de fato aconteceu. Porque tem cartas, tem registros escritos de troca de cartas dos dois. E aí a segunda passagem é que assim, os caras passaram a vida saindo na porrada. Aí o Takeda, num determinado momento, fica doente e morre muito rapidamente. Dizem e tal, que é possível que ele tenha morrido de câncer. Ele tenha pego um câncer fudido e tal. Porque ele era muito forte, cara. O cara era um bicho. Os samurais na época eram grandes. Os caras eram grandes, né? Gordão e tal, mas forte, encorpado. Uhum. E o Shingen morreu, cara. O Takeda Shingen morreu assim, de maneira fulminante, ficou doente e tal, e morreu. E aí, diz que o Esugi Kenshin, ele entrou numa depressão tão profunda que o cara morreu 1 ano depois de depressão pelo fato do principal adversário dele ter morrido e o cara ter perdido a razão de vida dele. Caraca. A razão de vida do cara era aquilo, cara. Era ganhar do cara. E ele não conseguiu vencer o cara. Uhum. Caraca. É foda, cara. É foda. É a batalha de Kawa Nakajima. Vai atrás das histórias desses dois, cara. É um negócio muito louco, cara.
E no Quer dizer, a diferença entre o inimigo e o traíra é a honra, né? Exatamente. Porque, né? Tipo assim, porque quando você é inimigo de alguém, mas os dois são pessoas honradas, eles prezam pela honra, eles têm essa postura. Tanto do samurai até o Ryan Grace. Exato. Agora, quando não tem... E nesses dojos mais radicais, você vê esse espírito do Bushido ainda preservado, né? Diz assim, aqui é fechado, aqui é nós, é uma família e tal. Gente, é tudo... e você vê, cara, esse espírito sendo transferido, né? De geração para geração, academias que ainda mantêm esse espírito, assim. Pois é. Cara, então, olha só que legal. A gente começou falando sobre traição e tal, mas agora a gente acabou que a gente conseguiu também falar sobre samurai um pouco mais, né? E aí, uma coisa importante, assim, a gente precisa desfazer um pouco esse lance do que é o tal do discurso de ódio. Para entender o que é o discurso de ódio, a gente tem que entender o que é ódio. As pessoas não sabem o que é ódio hoje em dia. Então, por exemplo, eu tô ali no Twitter e tal, uma pessoa vem e me ataca, eu mando a pessoa tomar no cu. A pessoa fala, isso é discurso de ódio. Eu falo, não é, porra. Estou te falando, vai tomar no cu você também, porque não é. Ah, você tá com raiva de mim? Sim, estou com raiva, mas eu não tenho ódio de você. São coisas diferentes. Cara, é isso. Essa coisa, Prossiga, vai. Não entendem isso ainda. Então a gente precisa voltar na palavra, o que é o ódio e o que é essa palavra, o que é isso, qual é o tipo de sentimento que essa palavra embute. E por que na Bíblia você tem passagens com fúria e com ira que nada tem a ver com ódio? Absolutamente nada. Não tem nada a ver uma coisa com outra. E as pessoas não entendem, como a Bíblia é amor e é ódio ao mesmo tempo? Você fala, não, ela não é, ela não tem nada em relação a esse sentimento que as pessoas chamam de sentimento de ódio. Isso não está presente na Bíblia, eu garanto para vocês. Agora, você tem presente na Bíblia o sentimento de fúria? Sim. Tem. É exatamente o que eu quero provar para as pessoas aqui. E por que é importante você, em determinados momentos, não lançar mão do sentimento de conciliação, mas do sentimento de fúria? E você falar, cara, graças a Deus, exatamente. Nessa situação, eu não posso ser conciliador. Eu tenho que deixar a minha fúria aflorar. Porque se eu não deixar minha fúria aflorar e ir para cima desse cara, eu sou um paspalho. Eu estou nessa vida a passeio. Eu vou me tornar um cara morno, que vou ser vomitado da boca do meu Senhor no último dia. Não só isso, além de ser vomitado da boca do Senhor, eu vou parar do outro lado. Eu vou auxiliar as forças do mal. Exatamente. Eu vou ser cooptado pelo capeta, porque o capeta, ele vai no dentista. O sorriso é Colgate, é bonito. Pode crer. Ele usa perfume, ele é sedutor, fala bem, ele é muito mais culto do que você. O capeta é muito mais culto. Tem um livro foda, cara, do Mikhail Bulgakov, chamado Mestre e Margarida, que é um livro que eu tenho sérias restrições. É um clássico da literatura russa, mas eu tenho sérias restrições em relação à estrutura narrativa desse livro. Não me agrada. Mas o diálogo que ele pinta no Mestre e Margarida é exatamente isso. É um cara elegante, é um cara sedutor, é um cara culto, é um cara poderoso, sabe? Que você fica numa situação... É como o diabo do Al Pacino no Advogado Diabo, cara. Sim. No filme fala Vanity, my preference. Cara, é isso. É isso que as pessoas, em determinados momentos, falam, cara, esse cara com esse jeitinho Dória, esse cara... eu posso cair nessa lábia desse cara. O Dória é o diabo do Advogado Diabo, cara. É a mesma coisa, você olha e fala a mesma coisa. É igual aquele personagem do Al Pacino. Eu não posso tergiversar com esse cara vai me cooptar. Esse cara não tá do lado do bem, cara. Esse cara é o capeta, velho. Mas assim, só pra gente não perder o fio da meada, pra eu explicar pro pessoal o que é ódio. A palavra ódio, ela vem de um verbo no latim, que é o odisse. O verbo ode
ele está ligado a um sentimento de aborrecimento, de alteridade, de alteração da alma. Ele é um sentimento de derrota. O ódio, o verbo ódio, a pessoa que incorpora o sentimento de odissum, de odiar, ela está, de certa forma, aborrecida, derrotada. E como ele aflora para fora da alma dele esse sentimento, por um sentimento de alteridade, de aversão. Então, como ele está aborrecido, ele vai gerar uma aversão, mas é uma aversão geral, uma aversão total. Então ele fala, porra, essa situação que eu não consigo vencer aqui, eu tô com aversão total ao bolsonarismo. Tudo que é bolsonarismo, tudo que é não sei o quê, Esse sentimento de aborrecimento, ele gera uma sensação de aversão geral. Então o cara vai dizer assim, pô, tudo que é Bolsonaro para mim não serve. Então ele não vai julgar ponto a ponto, pessoa a pessoa, ele não vai julgar situações. O cara vai lá e cria uma regra geral dizendo, quem está com ele eu estou contra. Isso é ódio. É uma situação de ódio. A situação de ódio é quando você analisa de maneira geral. Você fala, ó, essa característica aqui, apoiou o governo, caguei, não me interessa, tá com o governo, vou criticar. Né? Então, isso é uma situação de ódio, pelo latim, pelo sentido da palavra ódio, odissus. Sim. É diferente daquilo que a gente encontra na Bíblia. Por exemplo, no 2º Salmo. 2º Salmo de Davi, em que ele fala... Aqui, porra, o meu tá em inglês aqui. Deixa eu ver se eu acho o 2º Salmo. Enquanto você procura, só ver se eu tô pensando certo. Seria, então, a relação entre ira e ódio a mesma relação, por exemplo, de matar e assassinar? Tipo, mais ou menos na questão do... Por exemplo, você pode matar por legítima defesa, por um motivo XYZ. O assassinato, que é o que, por exemplo, o mandamento condena, né? O não assassinato, que a gente traduziu como não matarás, mas é como se fosse não assassinarás, né? Pela palavra em hebraico. É mais ou menos uma relação ali, né? Tipo assim, como, cara, assim, uma coisa você... isso aqui aconteceu, não me agradou. Outra coisa é aquela postura já prévia de se é Bolsonaro, eu tô contra, não importa o quê. Entendeu? Exatamente. Aqui, eu achei o 2º Salmo. Por que se amotinam as nações e povos, maquinam planos vãos? Os reis da terra sublevam-se e os príncipes coligam-se contra o Senhor e contra o seu Messias. Quebremos as suas cadeias, disseram, e sacudamos de nós os seus laços. Aquele que habita nos céus ri-se, o Senhor zomba deles. Ele lhes fala então na sua ira e os aterroriza no seu furor. Quer dizer, o próprio Deus investe contra essas pessoas das quais a gente está falando, é o creonte, é aquele que amotinam, se maquinam planos vãos e etc. O próprio Deus se investe contra eles na sua ira e os aterroriza no seu furor. Aí você fala, pô, mas isso aqui é um Deus que odeia? Você fala, não, meu amigo, porque a palavra em hebraico não é ódio, as palavras são diferentes. Vamos lá no hebraico original, nessa passagem aqui do 2º Salmo, a palavra que é usada é alimit. Alimit quer dizer furor, violência, impetuosidade, virilidade. Quer dizer, o próprio Deus vai investir com virilidade para cima dessas pessoas. Em inglês eles costumam colocar a palavra wrath, né? Quer dizer, é aquela virilidade, aquele furor para enquadrar o cara, é o furor do teu sensei. Tem uma passagem do Musashi que é super interessante, que Musashi é o livro do
do Yoshikawa, né? A trilogia do Yoshikawa. É um dos livros mais fantásticos que eu li na minha vida, cara. E tem uma passagem que o monge Takuan, quando o Musashi tá ainda novo, e ele tá numa situação de vida meio complicada e etc., o monge Takuan vai até ele e enche a cara do Musashi de tapa. Assim, abre a mão e esbofeteia o Musashi. E ele fala, essa mão é a mão do pai que te bate com amor. Cara, é muito louco isso, cara. Você fala, eu tô te batendo porque eu quero que você faça a coisa certa. Você tá fazendo a coisa errada, então eu vou ter que bater na sua cara pra entender que você tá fazendo errado, cara. E o budismo tem muito disso também, né? Outras religiões têm disso de maneira muito profunda. Então, se você for olhar aqui, deixa eu voltar. A palavra ódio em hebraico não é o alim. Ódio em hebraico é lisno, sanu, lisno, siná. Esse lisno, o L indica que é verbo, né? Você não tem a R, tem o R no fim, tem o L no começo. Então, o shoresh, que é a raiz, é o SNO, sanu, sno, siná. Uhum. Essa é a palavra que aqui, ódio sem fundamento, sinat, no hebraico. Se você for procurar alguma coisa relacionada a ódio, você tem que procurar na Bíblia original, na Bíblia hebraica, essa palavra. Esse shoresh, sino, zna, sinat. Se você não achar isso, então, sinto muito. Você não tem, aspas, discurso de ódio na Bíblia. Exato. Se você procurar as passagens bíblicas no Testamento em que ele invoca essa coisa viril, a palavra que você vai achar é alim. Alim, alimit, alimot. É isso que você vai achar. É outra palavra. É outra coisa que não tem nada a ver. Essa mesma palavra, olha que coisa louca, Igão. Essa mesma palavra, ela tá, sabe aonde? Ela tá no grego. Olha que coisa maluca, cara. Ela tá no grego, na abertura da Ilíada. É a primeira palavra da Ilíada. Menim aeditea peleiadeu Aquileus. Menim quer dizer ira. Uhum. A ira, Deus, de Aquiles Peleus era o pai de Aquiles. Essa obra é a obra que conta a história da ira de Aquiles. Porque Aquiles foi até Troia obcecadamente buscar Heitor. A primeira palavra, a palavra que abre a Ilíada é ira, menin. Não é ódio, é ira, é fúria. Canto a fúria do guerreiro. Eu canto a fúria do guerreiro. Puta que o pariu, cara. A gente tá falando assim, cara, de uma tradição histórica de guerreiro da qual a gente tá jogando fora por covardia, porque a gente é um bando de trouxa que tá caindo nesse discurso vazio. Então, baseado numa interpretação equivocada sobre essa questão do ódio. Porque, por exemplo, quando você vai investigar, ou se você pegar na internet esses grupos que são os progressistas, cristão progressista, por exemplo, né? Essa galerinha de ONG que mistura ali como é que fala? Ativismo político com igreja e, enfim. Os cristãos progressistas, eles sempre vão focar nesse ponto. Porque não podemos ter o ódio, porque a Bíblia fala contra o ódio, etc e tal. O problema é que eles pintam um Jesus amoroso que na verdade é um Jesus riponga. Exatamente. Né? Um Jesus hippie. Tipo assim, tudo bem. Cara, quando isso não é verdade, até porque tem uma passagem que todo mundo conhece que Jesus desce o chicote lá no templo. Ele tava com ódio ali? Não. Você quer falar dela? Essa passagem eu... Não, pode falar. Eu tenho até um histórico acadêmico a respeito dessa passagem. É mesmo? Você já escreveu sobre?
Já. Eu tenho um texto acadêmico sobre isso aí, de direito, inclusive, cara. Um texto jurídico publicado. Pô, me manda o link depois, se tiver link. Né? Eu tenho um texto acadêmico publicado sobre essa passagem. E aí, cara, só para fechar, para que as pessoas entendam, assim, essa palavra menin, que quer dizer fúria, que quer dizer que tem esse significado semelhante àquele que a gente vê na Bíblia, no segundo Salmo, no quinto versículo do segundo Salmo, que você também vê a mesma palavra no 12º versículo do mesmo segundo Salmo de Davi, que representa a fúria e etc., ocorre também no grego. A gente vê a palavra menin abrindo a Ilíada. E aí, existe uma palavra para ódio em grego? Sim, tem. Que é misós. Misós tem exatamente aquele significado de aversão por alteridade do ode, do latim. Sim. De passagem, essa palavra ode do latim é a que leva a palavra odd em inglês. O estranho? This is odd. Uhum. Isso é odd, quer dizer, isso aqui é... Odd também quer dizer ímpar, quer dizer, isso é estranho, isso é esquisito, isso não me pertence. Entendi. Isso me gera aversão, e assim, me gera uma aversão superficial. Então, essa é a ideia que o pessoal perdeu exatamente o fio da meada, porque colocou no balaio do ódio coisas que não são ódio, e que são sentimentos absolutamente necessários para a movimentação da humanidade. Vamos falar de tourada. Touro, ele não tem ódio, ele tem fúria, e o toureiro tem que colocar a fúria dele contra o touro. Mas o touro, isso a gente não falou no outro podcast, mas o touro, ele é essencialmente um animal covarde. Isso pouca gente sabe. Por que o touro é um animal covarde? Repare que o touro ele só vai te atacar se você andar para trás. Se você começar a sinalizar para o touro, e você começa a andar para trás, aí o touro fala, tá fugindo de mim, ele tá com medo, então eu posso atacar. Uhum. Se você for em direção ao touro, for para cima dele, ele recua. Pode reparar em tourada. Se o toureiro for para cima do touro, der 2 passos para frente, o touro vai dar 2 passos para trás. Se o toureiro começar a andar para trás e começar a balançar balançar a espada e a bandeirilha, ele começa a andar para trás e balançar, o touro vem para cima dele. O touro só vai vir para cima dele se ele andar para trás. O touro é essencialmente covarde. Ele só te ataca quando ele tem certeza absoluta, enfim, dentro do universo de fera dele, de animal, quando ele tem uma segurança absoluta de que você está recuando, de que você está manifestando o medo dele. Então, o que o toureiro faz? Ele simula esse medo para trazer o touro para dentro da guarda dele. Porra, muito lutador de jiu-jitsu faz isso, né? O cara joga o cara na guarda e fala, puta, eu vou trazer esse cara para dentro da minha guarda. A hora que esse cara cair para dentro, eu boto ele para dormir. É a mesma coisa, é o mesmo sentimento, cara. Então, esse sentimento de você colocar fúria com fúria é o que move, cara, boa parte da humanidade. É o que faz com que a gente não perca a luta da natureza, cara. Sim. E aquele negócio, o problema todo é que a gente embarcar nesse discurso, a gente está perdendo uma parte essencial da nossa humanidade, cara. Exatamente. Porque quem é pai sabe o que eu tô falando. Você, cara, eu falo, então um parênteses. Eu falo a galera que quem me conhece há mais tempo desde criança percebe isso. Antes de casar e ter filho depois, eu sou outra pessoa. Por quê? Porque eu precisei desenvolver, eu sempre fui um cara zen, tranquilo, não falava nada, não falava alto, bem. Por quê? Cara, quando você tem uma criança, você percebe a necessidade de desenvolver essa ira, entendeu? Essa boa ira, essa coisa de, eu tenho presença aqui, eu sou seu pai. E isso aí é essencial, cara. E quando você não desenvolve isso, enfim, é um conjunto de tragédias que são correlatas a isso, tá ligado? Porque a criança vai crescer sem aquela referência de, né, eu tenho limites, eu não posso ir até aqui, porque senão eu provoco
a ira, né? E, enfim, isso reflete também depois no próprio relacionamento da pessoa com Deus, que ela não percebe, se ela não perceber Deus, ao mesmo tempo um Deus que ama ela e um Deus que também pode, um Deus que pode ser um Deus irado, entendeu? Ela não vai ter, assim, enfim, isso afeta todas as relações da pessoa. Você fica meio manco, né, cara, na sua existência quando você não traz para dentro das suas possibilidades essa coisa da ira, essa coisa assim, cara. Enfim, vai, continue. Cara, tem certas e inúmeras passagens, né, na Bíblia Sagrada, e não só na Bíblia, cara. A gente está falando de literatura clássica. Eu estou falando assim de anos de literatura clássica, em que você tem uma sinalização muito cristalina de que em determinados momentos Deus não permite a neutralidade. Ele fala, você não pode ficar neutro aqui. Se você ficar neutro, você estará me traindo. Saul. Você não pode ficar neutro. Você tem que se posicionar. E assim, você tem que se posicionar com fúria. Você tem que proteger essa determinada situação, porque a proteção dessa situação significa que você está aderente aos 10 preceitos. Sim. É o caso de Saul, né, cara? Aquela parte que, através do profeta Samuel, fala assim, ó, você vai entrar na cidade X, você vai matar todo mundo. Bicho, todo mundo, não vai deixar ninguém vivo. Aí o que o isentão faz? Não, veja bem, deixa aqui esse pessoal aqui vai servir no palácio. Chamberlain. Né? Chamberlain. Exatamente. Não, mas, pô, Hitler tem direito a um julgamento justo, a uma conversa, a uma delação premiada. Exatamente. E você vê que é nesse momento que Deus desfaz, tipo assim, ele rasga a roupa do Samuel e falou assim, ó, agora acabou pra você. Já era, você perdeu o seu reinado. Exato. E assim, a Taná, que é a Bíblia do Antigo Testamento, é quando eles dizem, essa é a Bíblia, digamos assim, esse é o... É quando o Demiurgo estava atuando, né? Não era o Jesus Amor. Não era o Deus Amor, era o Demiurgo. Exato. Aí, assim, nessa parte da Bíblia você tem várias passagens em que você tem o Deus irado, e o Deus irado ele desaparece, e no Novo Testamento surge o Deus Amor, e desaparece o Deus da ira, e etc. E aí a gente tem passagens da Bíblia, como essa que você falou, que é, assim... Aliás, essa é uma das únicas passagens da Bíblia, essa que é a purificação do templo, que a gente consegue extrair dessa passagem uma verdade histórica, né? Porque é uma das poucas passagens em que você tem a descrição do relato nos 4 evangelhos. A descrição do relato nos 4 evangelhos, ela se utiliza de um vocabulário quase idêntico. Então, quer dizer, a descrição, ela coincide nos 4 evangelhos. Não há contradição entre os evangelhos em relação ao fato em si. Você tem algumas passagens da Bíblia. Algumas pessoas vão dizer assim, em Lucas está assim, em Mateus está assado, portanto há uma contradição se isso aconteceu ou não. A melhor forma de interpretar é de maneira complementar. Então você tem que tentar pegar e encaixar uma na outra. Eu não vou levantar aqui outros trechos da vida divina do nosso Senhor, mas em relação à purificação do templo, você fala, aqui bate, aqui não tem jeito, aqui a descrição é a mesma. Quando você vai no grego, na Bíblia, você fala, as palavras são as mesmas, né? E aí eu vou contar a história para vocês da minha passagem acadêmica. Eu fazia um crédito, quando estava no doutorado, de falência, né? E aí o pessoal falou assim, cara, toda aula de falência tem isso, né? Falência, na verdade, a palavra original é bancarrota, que vem do italiano bancarota, que é... Oi, tá me ouvindo? Tô, pode falar. Bancarota, que quer dizer quebrar a mesa. Aí eles falam, na Idade Média, você tinha lá os templários, etc., que eram mercadores de moeda. E aí, quando você tinha algum problema e o cara ficava sem crédito,
O cara vinha ali com um machado e quebrava a mesa do cara na praça pública para indicar que aquele cara tinha perdido a sua liquidez ou a sua capacidade de pagar ou fazer valer as suas dívidas. Então surge na Idade Média. Aí vai o pentelho aqui, levanta a mão e fala assim, não senhor, isso é muito mais... Você imagina, isso, na Grécia já tinha isso. Aí o cara fala, mas não há registros disso. Eu falei, como não há? Tem registro na Bíblia, cara. Aí fudeu, cara, porque o professor, que, puta, mora no meu coração até hoje, adoro esse meu professor, Paulo Fernando Campos Salles de Toledo. Paulo Fernando chega e fala assim, meu filho, veja bem o que você vai falar, hein? E ele é muito, muito, muito católico, assim, tem relações profundas com o pessoal do Opus Dei e tal. Ele olhou para mim, deu aquela risada e falou assim, já te conheço, ó, o que você vai falar aí, cuidado aí, você é polêmico e tal. Eu falei, não, fica tranquilo, professor. Aí eu falei dessa parte da purificação do templo, porque em uma determinada passagem, olha o que ele faz aqui, ó. Eu vou pegar João 2,15, tá? 14. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas ali sentados, e tendo feito um azorrague de cordas, lançou todos fora do templo, bem como as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas e virou-lhe as mesas. Aí eu peguei o original e falei assim, isso aqui é uma decretação de falência. O problema na purificação do templo não é o fato do cara estar vendendo animais, é o fato do cara ser um picareta. Ele está vendendo, enfim, a crédito e o próprio Senhor vai lá e decreta a falência do cara. Você fala, você está falido, cara. Você está enganando as pessoas. Você está vendendo um negócio que você não tem. Você é um sem vergonha, você é um safado. Não é o fato de... assim, é também o fato de ele estar se utilizando dessa situação no Pêssar, que essa é uma passagem da Páscoa, né? De ele estar se utilizando de uma situação do Pêssar para tentar fazer valer, porque a ideia da Páscoa na época é que você levasse um animal seu ao templo para fazer o sacrifício no templo e depois levar o resultado desse sacrifício do animal para sua residência para fazer as comemorações de Páscoa. Tinha gente que ficava com seus animais, ia na porta do templo e falava assim, pô, deixa eu ver aí, uma galinha aí, uma cabrita aí, pegar alguma coisa aqui para fazer o sacrifício lá, né? E você tem a questão da mercancia, né? Que isso é visto nos demais evangelhos, talvez uma preocupação, uma causa relacionada ao desvio de finalidade, né, desse ato sacrificial em torno do Pêssar, da Páscoa. Então você tem isso também, mas você tem a questão meramente jurídica, ela está clara na Bíblia, ela está cristalina. Sim. E aí a gente ficou numa discussão, assim, o professor falava, não, essa passagem da Bíblia não tem nenhum incidência jurídica, você está misturando as coisas. E aí fui eu com a minha cabeça de leitor do Razone, que eu não era na época, né? Eu não era leitor do Razone, mas já tinha essa identidade. Pô, por que eu não posso usar a Bíblia como fonte de análise jurídica? Não, porque o sagrado ele só serve para isso. Não. A Bíblia é um texto completo, serve para tudo, para filosofia e até para discutir questões jurídicas. Eu não posso discutir questão jurídica com base na Bíblia? Não pode. Isso é heresia. Você não pode fazer isso e tal. Aí ele falou assim, então fica lançado o desafio aqui para você, filho. Na conclusão de curso, você escreve o texto lá e bota no papel para mim. Vamos ver se faz sentido. E felizmente eu produzi o texto, mandei para ele, puta, ele adorou pra cacete. O texto acabou sendo publicado depois, em que eu uso essa passagem da Bíblia para dizer que a origem da falência, uma das provas de origem da falência está na própria Bíblia. Mas o ponto central aqui que a gente precisa discutir e voltar é exatamente a forma com que Cristo age. Ele age com fúria. Sim. Ele age com completa fúria, embora não tenha a palavra aqui, né? Eu gosto dessa versão pelo Evangelho de João, né? E o Evangelho de João ele tem ali, digamos assim, a descrição mais completa, ao meu ver, dessa passagem bíblica. E aí a gente discutindo aqui, pô, mas
é isso também? Ele agiu com ódio? Você fala, não. Nosso Senhor Jesus Cristo jamais teria a capacidade, ele sequer tem a capacidade de agir, que é uma coisa teológica complexa, né? Sim. Se ele é onipresente, onipotente, eu posso dizer que ele não tem capacidade de agir com ódio? Ele é onipotente, mas eu posso dizer que ele não tem potência para o ódio? E é disso que ele está falando. Ele não tem potência para o ódio. Essa potência ele não tem, ele sequer tem a capacidade. Mas ele sabe que nessa situação aqui, ele não teria outra alternativa que não fosse agir com fúria, assim como Aquiles agiu dessa forma, assim como Davi agiu dessa forma, assim como Saul foi instado a agir dessa forma, assim como o próprio Deus da Taná age dessa forma, e assim como nós temos que agir dessa forma em determinadas situações limítrofes. Em certas situações limítrofes, não dá para você ficar ali, peraí, veja bem, etc. Parará. Exatamente. Aliás, nessa parte aqui, em que ele faz um chicote com objetos que ele vai usando, e ele senta a burduna, literalmente, né, no lombo. A palavra em grego é flagellum. Eita, flagelo mesmo. Flagelion, que é chicote, né? E assim, é o objeto que você utiliza para flagelar uma outra pessoa. Essa palavra aparece exatamente lá na frente, um pouquinho antes do equiomo, quando ele mesmo sofre o flagelo. Né? A palavra é a mesma. Ele imprime o flagelo nos caras. Assim como lá na frente, antes do equiomo, ele sofre o flagelo, mas ele não sofre por ódio, é por ira. Essa é a razão pela qual, e isso os católicos precisam ter isso bem em mente, e boa parte da colônia judaica também, não existe, digamos assim, na interpretação evangélica, ou dentro das palavras utilizadas pelo evangelho, essa questão do ódio entre nações, né? Então, quer dizer, as pessoas costumam dizer assim, o Sinédrio, Caifás e etc., representando o povo judeu, agiu com ódio contra Jesus. Fala, não, essa palavra não está. Ela não está lá. Não, esse sentimento não existe. Esse sentimento de alteridade não existe. O que houve foi um desentendimento, e esse desentendimento levou a um flagelion, a uma atuação com ira. A gente pode errar na dosagem da ira? Obviamente, cara. Pode causar uma tragédia humana pelo uso da ira? Não estamos negando isso. Não estamos negando isso. E aí você volta para a literatura e vai identificar isso até no amor exagerado, bem como na ira exagerada. No teatro grego você tem lá o problema do Édipo. Sim. Tem várias passagens em que essas situações estrategicamente mal usadas levam... O mais clichê de todos, o próprio Romeu e Julieta, né? O que dá? Exato. Aquela coisa amorosazinha, exagerada, né? Exatamente. Então, como é que a gente coloca, digamos assim, um equilíbrio na aplicação dessa fúria, cara? A gente tem que voltar para os doutores da igreja lá, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que voltam em Platão, né? E falam das virtudes cardeais. Aí você tem que combinar uma com a outra. E é para isso que serve a prudência. A prudência é exatamente aquele freio na aplicação da ira. A prudência não é o oposto da ira. Ela é exatamente a dosagem que você aplica para que a ira seja colocada em determinadas situações com o equilíbrio necessário para que você não cruze certas linhas. E para que você tenha efetividade naquilo que a ira se serve, né? Exato. Então, o que acaba faltando que eu vejo assim nesse dia a dia de hoje, quando a gente fala dessas questões altamente complexas, né? A gente deu
uma passada muito superficial aqui em questões teológicas, né, Bíblia, etc, filosofia. Cara, falta um pouco de conhecimento abrangente das coisas. As pessoas não têm o conhecimento associado, costurado, a ponto de entender. Isso é uma coisa que isso eu vejo como que é deficiente na galera, sabe? A incapacidade que a galera tem de juntar. Assim, você ouviu quando você era criança, né? Eu cresci num lar cristão, sempre ouvi história bíblica, tudo. Uhum. E eu sempre gostei muito disso. Isso é uma coisa que eu falo, até você me diz o que você acha também. Eu tenho uma amiga que o pai dela é pastor. E o pai dela sempre leu muito. Até hoje, sempre leu muito. Só que essa minha amiga, ela não gosta de ler, sabe? Ela não tem aquela coisa de leitura. Uhum. E eu tenho bastante. Eu falei assim, ela falou, seus pais liam muito também? Assim, cara, meus pais não eram muito leitores, não. Aí eu pensei, eu acho que, mas o que meus pais tinham com a gente era o seguinte, eles sempre paravam, não todo dia, mas era constante, parar, e a minha mãe ia contar as historinhas de Sansão, historinhas de Davi, a historinha de Ruth. Então, o que acontece? E as histórias são maravilhosas, cara. Se você contar direitinho, as crianças só vão querer ouvir aquilo. Eu tiro pelas minhas crianças. Tipo assim, tem dia que eu quero contar uma historinha de conto de fada, quero ler Nárnia. Fala, não, pai, conta a história da Bíblia, é mais legal, entendeu? Cara, você tem várias versões, só te cortando assim, se tiver pais ouvindo, você tem várias versões de Bíblia em quadrinhos, cara. Sim. As Bíblias em forma de mangá e tal. Não, já vi, é muito maneiro. As pessoas têm uma visão muito limitada da Bíblia, né? Como se fosse um veículo de fanatismo. E não é um livro de história, é um livro de poesia, é um livro de romance. Cara, você tem todos os elementos da história da humanidade. Você tem a filosofia de Salomão lá. Filosofia, antropologia. Cara, tudo. É um negócio absurdo. E é um texto, até, enfim, estava conversando ontem com uma pessoa muito querida, e aí a gente falou de algumas coisas que funcionam na Bíblia hebraica. E como a Bíblia é um texto complexo no hebraico, com algumas métricas que só a Cabala consegue abrir certas coisas, cara. Então, inclusive com uma métrica, com uma dosagem de palavras, e aí você começa a contar determinadas letras. Você tem coisas dentro da Bíblia que são absolutamente misteriosas e fascinantes. Você fala, cara, isso realmente é outra coisa. É um outro tipo de texto. A métrica dela é diferente, a gramática dela é diferente, a posição das letras que eu digo, dos fonemas, dos vocábulos, o emprego das palavras. E, enfim, o que acontece hoje é uma certa... É aquela coisa do porta dos fundos, né? De você ir lá e zombar desse monumento da humanidade, como se fosse uma coisa assim, o livro do Chico Buarque é mais legal do que isso aqui, sabe? É aquela coisa... Para um cara como a gente, como eu, como você, Igor, ou até para um rabino, para um doutor da igreja, o cara ouve isso e você fala assim, perfeito e acabado exemplo de heresia. Um cara tem que sofrer... Já puxa a espada... flagelo por vários meses por pronunciar esse absurdo completo. Já acende a fogueira lá. Exatamente. Cara. Você fala, cara, como você conseguiu chegar aqui nesse ponto e ter um microfone para poder dizer isso para as pessoas, para desinformar as pessoas nesse grau? Porque eu tenho certeza absoluta que você nunca abriu a Bíblia ao dizer isso. Você não sabe do que você está falando. Você está falando sem saber, desinformando, sei lá, 5 milhões de seguidores. Você é um cara perdido, você precisa de ajuda, cara. E você vem dizer uma coisa dessa, cara. Como é que você vem fazer isso, cara? Aí toma uma invertida do Leandro Carnal, cara. Você fala, pô. Aí é o fundo do poço.
Esse é o fundo do poço. O cara lá do porta. Aí é aquelas palavras que Jesus falou assim: ó, eles já receberam a recompensa. Não precisa mais. Quando o homem do óbvio chega pra você e te explica o óbvio, é que você se fudeu, cara. Você tem que voltar tudo. Volta pra casinha. Jogo da vida. Você perdeu tudo, volte o jogo pra casa. Você perdeu o carro, você perdeu o bonequinho rosa, azul, laranja, o caralho. Volta pra casa zero, joga o dado de novo, que você vai começar o jogo de novo, cara. Porque você não entendeu nada aqui, cara. Você não entendeu. Você precisa voltar. E a gente hoje tá numa situação, cara, Puta, lembra a Torre de Babel, né? A passagem da Torre de Babel. É uma completa desorientação, né? Global, cara. Universal, assim. E justamente por conta disso, as pessoas já perderam a sua capacidade de identificar Não, e outra coisa, se parar pra pensar nessa sua analogia com a Torre de Babel, da mesma forma como aconteceu em Babel, a gente está sofrendo hoje o castigo de Deus pela tentativa de unificação universal, né? Aquela coisa de império. Exato. Porque antes da Torre de Babel, Deus tinha mandado a humanidade se espalhar, ó, crescer, encher a terra, espalhem-se. Aí o pessoal, não, vamos fazer uma torre, a gente vai fazer famoso o nosso nome e vamos crescer. Aí foi assim, tá, vocês estão querendo desobedecer? Desce lá, confunde a língua, que aí não tem jeito de mais de, né? E pum, volta a espalhar de novo. A gente está passando por esse mesmo processo. Essa confusão, essa coisa toda, é por quê? Porque a humanidade como um todo, ela se encantou, e aí eu tô me utilizando também do que o Razone já está ensinando pra gente, né? A humanidade inteira se encantou e está se utilizando desse expediente imperialista. Assim, eles gostaram do negócio de um jeito, entendeu? Que isso é Deus que está provocando essa confusão toda, só tenho certeza. Cara, e assim, o exemplo da Torre de Babel é proposital, porque o que acontece? Por isso que a gente começou no pod aqui falando, cara, a galera não sabe o que é discurso de ódio, porque simplesmente não sabe o que é ódio, e não sabe separar esse sentimento de uma reação legítima de alguém que se sente ofendido e precisa proteger uma posição, que é diferente daquele do ódio do bem. Esse é ódio mesmo, que a pessoa te ataca meramente por você ser apoiador do Bolsonaro ou por você ser católico. A pessoa te ataca porque você é católico. Você fala, isso é ódio. Que é diferente da pessoa me atacar e eu me proteger e me defender dizendo, vá pra puta que te pariu. Ou de eu identificar uma determinada pessoa agindo de uma forma que a Bíblia me obriga a agir com fúria contra essa pessoa, por exemplo, quando eu vejo um pedófilo, eu não tenho outra reação que não seja uma reação de fúria para cima dessa pessoa. Exatamente. Agora, se essa pessoa é católica, não é judia, é muçulmana, é gordo, magro, alto, baixo, nada disso para mim importa. A minha reação de fúria não vai ser amenizada pelo fato do cara ser da mesma religião que eu, ou não vai ser potencializada pelo fato de ele ser de outra religião. Eu vou imprimir o mesmo grau de fúria pela violação cometida. Quer dizer, é uma coisa par e passo. É uma coisa diretamente uma relacionada à outra. E ela não... E aqui, só pra gente... Ela não é de alteridade, né? Como vem do latim ódio. Então, o que acontece? A gente fala da Torre de Babel, já te passo. Né? Como as pessoas, assim... eu não vou nem falar dessas coisas que eu falei, porque eu falei da origem da palavra no latim, depois passei para o grego, depois olhei um pouquinho no hebraico. Não exijo que ninguém saiba esse monte de coisa. Entendeu? Mas pelo menos saber português tem. Puta que eu pariu. Abrir o dicionário e ver que a palavra ódio é uma coisa, fúria é outra. Puta que eu pariu. Abre um Aurélio aí, cara. E isso, nem isso a gente tem hoje. Então as pessoas falam, tipos de ódio e tal. Os caras não abrem nem o dicionário para ver o significado da palavra ódio, para se questionar. Cara, quando esse cara faz determinada coisa porque ele foi xingado e etc e tal, será que ele está agindo com ódio? Ou o que é? Né? What is hate? Mas rapidinho. Cuida velho. Exatamente.
Tentando trazer um pouco para a gente dar um norte sobre o que a gente iniciou assim. Beleza. Agora a pergunta. Por que é justificável e até assim aconselhável, vamos dizer assim, e justo e tudo mais, que não que se odeie, porque a gente já entendeu a diferença aqui, mas que a nossa ira se foque no traidor, a figura do cara que é o traíra, que é o creonte. Por que é correto levantar a ira contra esse tipo de gente? Aí a gente cai naquele exemplo que a gente deixou como cereja do nosso bolo, né? Que é a diferença entre Pedro negar 3 vezes e fundar a igreja e Judas entregar o Nosso Senhor. Pelas 30 moedas. Pois é. São 2 atos de traição? Ou o que é esse ato da negação de Pedro, que foi antecipado por Cristo, inclusive, na Santa Ceia? Ele identifica as 2 coisas. Ele identifica, um vai me trair e outro vai me negar 3 vezes. Isso é uma outra coisa que a gente do lado de cá, quando a gente vê as famosas tretas na direita, a gente tem que saber identificar o Pedro do Judas. Exatamente, cara. Exatamente. Aquele cara que tá numa situação de fragilidade, fala, puta, não sei e tal, não sei. E aí você tem que pegar o cara pelo braço, cara. E quando o galo cantar 3 vezes, o cara tem que chorar, se arrepender e pedir perdão. Que é diferente de Judas. Judas não pediu perdão, não se arrependeu. Ele se enforcou. Ele foi lá e... Cara, pior que isso é muito o que tá acontecendo com a gente, cara. Putz, grilo. Então, o que acontece? Você tem algumas pessoas que no dia seguinte falam, não, peraí, desculpa. Aí você fala, peraí, vamos ouvir esse cara, ele pediu desculpa. Parece que caiu a ficha para ele, vamos ver o que ele tem a dizer, qual que é a razão pela qual ele se posicionou assim, por que o cara fez um ataque, qual era o momento dele, né? Eu tô vivendo esse momento agora, com dois muito, muito queridos amigos, e eu tô querendo... Você já até pode imaginar, né? Tem a ver com o lance do ministro. É exatamente esse momento, é exatamente essa situação, cara. Eu tô com 2 Pedros, um de cada lado. Preciso fazer esses caras sentar e se entender que não se trata de Judas, nem de um lado nem de outro. Houve um desentendimento, um recuou, o outro recuou. Não, peraí, calma. Calma. Estamos todo mundo do mesmo lado. Faltou um pouco de estratégia de um lado ao outro e etc. Não vamos atropelar o cara também, né? Que é diferente, por exemplo, de outros casos que a gente vê, do cara cruzando a linha. O cara vai para o outro lado mesmo, tira os livros do Olavo, mete o dedo na cara, começa a negar a origem, começa a andar com gente esquisita. Você fala, aí não. Aí o cara se enforcou. É isso que eu ia falar. Ele tá amarrando a corda, jogando no galho. Exato. Aí eu não posso fazer nada, cara. Eu não posso fazer. Aí não tem que fazer, cara. O que eu posso fazer é falar, cara, todo mundo que for defender esse cara aí, pra mim, eu vou ter que investir com fúria. Quem é o cara que meteu a corda em torno do pescoço e jogou em cima do galho? Felipe Moura Brasil. Cara. Esse é um clássico. Essa é a razão pela qual eu não o chamo de outra forma que não seja Iscariotes. Iscariotes, pronto e acabado, cara. Sabe? Por 30 moedas mesmo. Exatamente. Se não me engano, é 30. Se não me engano, é 30. Se a minha fonte não estiver equivocada, é 30 mesmo. Até o número bate. Quando te fazem uma oferta de 30, desconfie, cara. Tá amarrado, ó. Tá amarrado. E aí, cara, essa é a primeiro, essa diferença sutil. E a razão pela qual, e aí a gente recua, né? Isso é uma coisa interessante, porque o Judas, ele não é representante do diabo, né? Você não vê relação do Judas com o diabo. O Judas é um cara mundano, ele é pior, porque ele é desalmado, né? É como o Efialtes em 300. Você fala, tá sem alma, tá vazio, cara. Tá vazio, o cara tá vivendo isso aqui só. Ele perdeu a capacidade de projetar,
de projetar a história dele para além da Terra. Então esse cara, ele precisa ser combatido com fúria. Hoje, as fileiras do isentismo estão alistando diariamente, 10, 15 por dia, nesse tipo de postura, com um sorriso colgate, dizendo, não, precisamos conciliar, precisamos ouvir a Sâmia Bonfim, o Zé Dirceu, esse aqui. Marcelo Freixo, nem todos são. Vamos fazer uma frente ampla pela democracia. Frente ampla, meu cacete! Vai pra puta que eu pariu. Frente ampla é o caralho. Então, esse tipo de coisa... Sempre que eu ouço qualquer frase pela democracia, eu já vejo se minha carteira... Exato. Guarda a carteira. Guarda a carteira. Qualquer coisa pela democracia. Vê sua carteira. Juiz pela democracia, promotores pela democracia, advogados... Mano, pode olhar, pode ver, dar uma conferida no seu saldo no banco, entendeu? Porque, né, hoje em dia a coisa está mais sofisticada. Exato, cara. Então, assim, é muito difícil de responder a tua pergunta e a gente acaba chegando no ponto final, que é a diferença entre Judas e Pedro, né? Que é o próprio fundador da Igreja Católica Apostólica Romana, que funda com base num princípio de humildade. Né? Sim. Pedro chega num determinado momento de tão profunda humildade e não há outra saída para ele que não seja fundar a igreja. Ele não funda a igreja por ambição, ele funda a igreja por humildade. É um ato de humildade. Né? E é um ato de humildade calcado nos erros e nas desconfianças dele. Né? Porra, uma das passagens que eu mais gosto da Bíblia é o Covades, que é um lugar que eu tive uma vez só na minha vida, cara. É um lugar muito louco, cara. É uma energia muito, muito, muito forte, cara. O Covades é muito forte. Fica na Via Appia, em Roma, né? Fora da parte urbana de Roma. Você tem uma pequena capela ali. O Covades é um lugar... Você fala, puta, foi aqui que os dois se encontraram e Cristo disse para Pedro, tá perdido, meu amigo? E aí? Qual vai ser? Aí tem tem o famoso papo reto. Onde você vai? Covades, tá perdido? Olha para mim aqui, cara. Vem, pega na minha mão, vamos lá, vamos para lá. E aí, enfim, você compreende a fundação da Santa Madre Igreja como um ato de humildade, não um ato de ambição. Porque se fosse um ato de ambição, a igreja teria sido fundada por Judas, com as 30 moedas. Ela não foi fundada por Judas. Ela foi fundada pelo cara que teve ali as suas fraquezas e etc. E fez da sua fraqueza um ofício. Também não dá para exigir de todo mundo que o cara seja o tempo inteiro Deus Vult, né? Porque é aquilo que o Leônidas fala. Efialtes, essa porra não é pra você, meu amigo. A parada não é pra você, cara. E aí vem aquele ato nosso de humildade, de reconhecer, cara. Eu sou imperfeito, cara. Isso aqui não é pra mim. Eu não vou ficar nesse fronte de batalha aqui. Vou ficar meio... E passa também, não sei se você concorda, por aceitar, por exemplo, a fortuna da vida. Exato. Por exemplo, vai acontecer o evento XYZ, não me chamaram. Ora, será por que não me chamou? Porque alguém esqueceu? Porque eu não me achava capacitado para tanto? Aceita, cara. Entendeu? É aquela coisa que a minha mãe tinha isso na cabeça, assim, de uma forma um pouco não tão elaborada, mas assim, acontecia muito assim, por exemplo. Planejamos tudo para viajar amanhã. Tudo. Aí, isso é um exemplo que aconteceu até comigo aqui agora há pouco. Viajamos tudo para viajar amanhã. Aí alguém da faculdade da minha esposa, olha, você tem que entregar uma coisa aqui, tem que assinar a lista de presença. Amanhã. Eu falei, putz, cara, vamos perder, que merda. Aí ela vai lá, quando chega, onde é que eu assino? Assino o quê? Não precisa assinar nada não. Eu, como assim? Enfim, foi um mal entendido, que aí, se minha mãe tivesse aqui, com certeza ela ia falar, então Deus não queria que você viajasse naquele dia. E aconteceu algum acidente, aconteceu alguma coisa. Pois é. Tá entendendo? Essa postura de entender o seguinte, eu não entendo tudo, eu não controlo tudo, mas eu sei que tem alguém que controla.
Então, se acontecer uma coisa aqui que me foge um pouco o entendimento, eu prefiro confiar. Eu sou humilde para dizer o seguinte, eu não tenho capacidade para entender, então eu vou ficar na minha. E tem um outro detalhe, né, Igor, que é o seguinte, a gente não consegue, não pode e não deve ser Deus vult o tempo inteiro. Isso não é recomendável. Uma das coisas mais importantes quando você treina jiu-jitsu em alta performance, e alta performance já faz uns 15 anos que eu não estou enfiado em treino de alta performance. Não aguento mais, cara. Eu faço meio rola em alta performance, acaba a minha semana. Depois é só defesa, né? Você vai lá, defende. Mas mesmo quando você está assim, num ponto em alta performance, que você faz vários combates non-stop, né? Pá, ali non-stop, você vai no limite da sua força física. O atleta de alta performance, ele costuma fazer de 2 a 3 treinos por dia. Faz um de manhã, faz um à tarde, faz à noite e tal. Às vezes faz uma musculação para intercalar, nada. Esse é um competidor de alta performance. Mas se você for conversar com esses caras, né, e aqui, por exemplo, a Ana Paula Henkel, que foi ex-atleta olímpica absolutamente vitoriosa, é uma outra pessoa que pode explicar isso de maneira bem profunda, assim. Um atleta olímpico, o cara treina, cara, das 7 da manhã até 7 da noite, 12 horas, e assim, faz treinos de todas as espécies e naturezas para apurar a técnica, a sua resistência, isso, aquilo. Mas sabe qual é o momento mais importante do atleta? É o sono. É a hora que o cara vai dormir, cara. O cara tem que estar com sono em dia. Então, uma outra coisa que eu falo, e assim, acabei de entrar naquele projeto da rádio, né, do Shockwave. Aquele é o meu momento de sono, cara. Ter um programa de rádio para falar de heavy metal, cara. Tem que ter isso aí, galera. Para você conseguir, de certa forma, ter os seus sentimentos bem afiados para o momento correto do combate, né? No momento correto do combate, quando você senta para dialogar com alguém ou debater, etc., você está preparado para aquele momento, porque a sua mente já descansou suficientemente para que você possa, de certa forma, encarar aquele momento com a seriedade necessária e falar, aqui há uma exigência de que eu seja absolutamente furioso, impiedoso e intolerante com a pica-sonsice. Eu não vou tolerar pica-sonsice nisso aqui. Mas se você for o tempo inteiro desse jeito, você pira, cara. Você tem que ter uma hora que você senta, joga um joguinho com seu filho, joga uma bolinha de gude, vê um filme. Um programinha de rádio, né? Vai lá, faz alguma coisa que você gosta, um hobby, uma marcenaria, lê um livro, vou ler um livro. Toca um violão, sei lá. Puta, isso é fantástico. Faz uma aula de música. Acabei de comprar o livro aqui, recebi livro de Martim Teixeira. Vai lá e fica lendo as piadinhas do vô Joaquim. Eu já tô lendo, já. Então, cara, esse tipo de coisa é uma outra coisa que a galera da direita precisa se disciplinar para isso, que é o famoso sono, né? Você tem que entrar em estado de entorpecimento de sono em relação a esses sentimentos muito aguçados e esse senso de responsabilidade. A Terra tem que descansar um pouco, né, cara? Exato. Senão cara. ela não produz. Exato. A gente precisa, de certa forma... A gente tem isso, né, entre os conservadores, essa necessidade de combater, de proteger, de buscar retidão o tempo inteiro e etc. Mas a gente precisa intercalar com momentos de sono, de entorpecimento físico, de, sei lá, tomar cervejinha de vez em quando, ou 2, ou 5. Você pode estar lutando, você pode estar fazendo uma referência ao Anéis. Você está, mano, lutando contra o Sauron, né, salvando a Terra-média, mas você de tardinha 60 pega o seu cachimbo e dá uma fumadinha. Exato. E fica jogando papo alto. Isso está na Bíblia e uma parte muito pequena da comunidade judaica segue isso, é o famoso Shabá. É o Shabá, exatamente, é verdade. Aqui parou, porque até ele parou no 7º. Ele parou. Então, assim, essa lição a gente também precisa levar um pouquinho a sério essa lição. Vai ter que ter um momento que a gente fala... A gente não pode querer ser mais que Deus, né?
E aí você vê a treta acontecendo, você fala, vamos falar de outra coisa. Vamos falar de jazz. Cara, mas no meio da treta e tal. Hoje, não. Hoje não. Hoje nós vamos falar de Corinthians. Hoje nós vamos falar de futebol. Nós vamos falar de outra coisa. Hoje não. Parou. Eu preciso de 24 horas. E às vezes 24 horas é o que você precisa, cara, para um assunto idiota se resolver, né? Com certeza. É o tempo necessário, como a gente fala no mercado financeiro, né? Deny food and water para determinados assuntos, né? Você vê que surge... Isso é uma coisa de cabelo branco do mercado financeiro que não tem mais, né? Porque agora a Faria Lima é o pessoal do patinete, do colete... aquele samurai, barba bem feita. O banqueiro do Faria Lima Elevator, ele não existe mais. Tem uma frase na Faria Lima que é o seguinte, porra, tem um problema acontecendo, não sei o que, aquele cara mais macaco velho, ele olha e fala assim, deny food and water. Deixa morrer de inanição esse problema. Não dá atenção para isso. Se esse problema voltar na segunda, é porque ele é um problema mesmo. Se segunda-feira sensacional mais falar disso, isso não é um problema. Só será um Inclusive, isso é uma coisa que até foi bom a gente ter demorado a gravar esse podcast, porque quando a gente falou a primeira vez sobre falar sobre isso, o assunto estava meio quente ainda, né? Mas você vê como que esfriou, mas não morreu o negócio, entendeu? É uma coisa que a gente deixou ali, negou água e comida, mas o negócio ainda tá, então realmente a gente precisa falar disso. E ele continua se retroalimentando, então quer dizer, a gente identificou que isso é um problema mesmo. É um problema de fato, exatamente. Como enfrentar e qual a medida, digamos assim, espiritual, qual o grau de afinação espiritual que você tem que imprimir nesse tipo de situação. Eu acho que tem que ser o grau máximo de fúria. Sim. E sabe uma coisa, cara, que eu fico impressionado, é o seguinte, por exemplo, você pega qualquer filme aí épico, medieval, onde tem cavaleiros e guerras, até em filmes de guerras atuais, vamos dizer assim, você vê qual é o comportamento, como que o desertor é tratado. Tipo assim, o cara veio e entregou a posição do exército dele. O que o pessoal do outro exército faz? Dá um tiro na cabeça dele, porque assim, eu não posso confiar nesse filho da mãe. Ele entregou o próprio exército, entendeu? O que eu fico impressionado é o seguinte, que toda essa galera aí traidora, os iscariotes, os anões da vida, eles não percebem que eles estão indo para um caminho só de perdição, porque eles acham, sério mesmo, que a galera do outro lado vai olhar com muito bons olhos eles não, você acha que os outros não estão vendo que o que eles estão fazendo com a antiga trupe deles é uma puta de uma trairagem? Enfim, é aquela velha história, né, cara? Tipo assim, é igual esse povo aí que é os cristãos progressistas. Eu falo isso até eu até falo isso no curso que eu dei no Burke. O que eles não entendem é o seguinte: dia 1 da Revolução. Vamos lá, o sonho de vocês aconteceu. A Revolução Socialista foi implantada. Dia 1, todo mundo no paredão. Vocês acham que eles vão botar vocês para ser o... não, eu vou receber um cargo aqui de pastor da Revolução. O caramba, rapaz. Cara, a primeira coisa que eles vão fazer é dar um tiro em vocês. Cara, eu vou fazer a recomendação de leitura aqui pro pessoal. É a biografia. Pode fazer. É a biografia do Mao Tse-tung, escrita pela John Holloway. É um livro gigantesco, de umas 1000 páginas. Eu li esse livro, sei lá, cara. Qual o nome da autora? É a Jun Chang e o John Holloway. Chama Mao. É um negócio que você tem que ficar parando de tempos em tempos, assim, parar para não vomitar. É uma biografia complicada. Mas as passagens de mudança de fase da Revolução Maoísta são exatamente isso, cara. Até o Mao tomou em 59, cara. Ele fazia a grande marcha. Na grande marcha, a quantidade de gente que ele manda pro paredão é um negócio muito louco, cara. E assim, são aquelas pessoas que no começo estavam céticas, estavam meio assim e tal, tal, criticavam, tinham aquela coisa meio... andava de lado com o Mao foi lá e anotou, falou assim, esse aí é filho da puta, deixa a hora que eu tomar o poder ele vai ver. Aí quando o Mao toma o poder e tal, e
passa a grande marcha e etc., começa a montar o governo, ele bota esses caras aí. Ele fala, não, beleza, vamos lá, você vem comigo. Cara, é assim, você flipa 3 ou 4 páginas, você fala, aquele cara que fez tal coisa com ele, paredão. Cara, o mal é exatamente isso aí que você tá dizendo, cara. Ele ia cooptando as pessoas, ia cooptando. Ele mandou muita gente, cara, que acabou se bandeando pro lado dele, pro paredão, exatamente na descrição do que você tá fazendo e da leitura que você tá fazendo aqui, de algumas posturas. Porra, se você acha que do lado de lá, se um dia esses caras tomarem o poder, você vai ser tratado com clemência, você acha que o Marcelo Freixo, que tá com sua mão hoje e tá mostrando os dentes para você, no dia que o cara for qualquer coisa, você acha que ele vai te tratar como? Ele vai te fuder, cara. No primeiro momento, na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai te fuder, cara. Porque ele tá lá para isso, cara. Assim, e é impressionante como essas pessoas oscilam nessa brincadeira de que não tem um político de estimação e são os primeiros a se fuder, cara. Numa situação como essa, assim, sei lá, quando um conflito como esse, do seu ponto de vista político, ele se abre, são as primeiras pessoas a cair. E aí o que acontece? Sobra pra gente limpar a merda lá na frente, cara. Ir lá, esticar a mão pro cara, eu lembro de você, isso, aquilo, tal. Mas... E é aquele negócio. E quando esse tipo de atitude acontece, o problema é que você tá entregando os caras que podem um dia estender a mão para você. Né? Porque numa situação hipotética lá, a revolução aconteceu. Eles vão matar tanto quem eles estão entregando quanto os delatores. Então, não vai ter ninguém para te socorrer lá. Entendeu? Exatamente, cara. Exato. E é por isso que esse cara tem que ser retirado Tem uma coisa que o C.S. Lewis fala. Uma coisa que eu lembro de ler no C.S. Lewis é o seguinte: ele falando contra a questão do relativismo, né, e tal, ele fala uma coisa muito interessante. Assim, não, você pode até dizer que não, mas existe uma sociedade tal, aonde, sei lá, você não veste calça em cima da cueca, você veste cueca em cima da calça. Né? Aí o pessoal tenta usar esses exemplos de diferença cultural para dizer que nada cultural tem um fundamento metafísico. É tudo questão de sociedade. Né? Esse tipo de relativismo aí. Ele falou assim, tudo bem, eu estudo as sociedades humanas há bastante tempo. E até hoje eu nunca vi nenhuma sociedade onde, por exemplo, o desertor de uma guerra fosse louvado e premiado. Né? Isso não existe. E é isso, tipo assim, o problema, cara, o que eu fico mais assim com raiva desse negócio todo é o seguinte: não é só uma questão de vaidade, sabe? Tipo assim, poxa, eu queria tanto que o Felipe Moura Brasil continuasse do nosso lado. Não é isso. O problema é o seguinte, cara, a gente tá no meio de uma guerra e tu fica de palhaçada por causa de carguinho, por causa de vaidadezinha, cara. Que merda. Exato. A gente tá numa guerra, cara. Guerra. E às vezes é uma certa falta de paciência, né? Uma certa falta de humildade do cara. Ele fala assim, porra, se você tivesse esperado um pouquinho mais, acho que você teria um cargo num segundo mandato ou do meio do primeiro mandato pra frente. Exatamente. O cara já em 2 semanas queria sentar na janelinha e você falar, vá tomar no seu cu, cara. Você não tem nem maturidade para você acaba de demonstrar que você não tem maturidade para assumir uma posição que seja whatsoever, cara. Você é imaturo, cara. Agora vai ficar aí de mimimi falando merda aí, cara. Fica lá o microfone pra falar, mas fica defendendo o Glenn Greenwald. Porra. Pô, mano. Não, isso foi outra coisa também que é assim, é aquele exemplo de já recebeu a sua recompensa. Quando o Glenn mandou aquele elogio pro Felipe Moura. Né? Cara. Eu consegui ler com a voz dele. Parabéns, Felipe Moura, por seu. A sua reportagem foi muito boa. Mano. Cara. Nenhum vídeo de refutação, nenhum xingamento do Olavo vai fazer um mal tão grande na alma daquele cara quanto aquele elogio do Glenn. Não, fora o elogio,
é a utilização de todo o material dele como jornalista pelo Rui Falcão, cara. Sim. Cara, isso é um negócio assim que você fala, cara, aposenta, vai embora pra casa, cara. Você errou, velho. Errou. Feio ou rude. Exato. Zerou o jogo da vida, meu amigo. Tira os bonequinhos rosa, os bonequinhos, volta pro começo, cara. Errou. Você perdeu, cara. Perdeu o Playboy. Game over. Game over. Ah, mas eu tô com as 30 moedas. Foda-se as 30 moedas. E agora, o que você fez foi simplesmente jogar a corda por cima do galho e enrolar em torno do pescoço, cara. Você perdeu. Você perdeu, cara. Puta merda, cara. Tem que trabalhar, né? Pois é, né? Vamos lá, porque a gente não vive de lacração. A gente não é a Greta Thunberg. Tadinho. Todo mundo cai de pau em cima dessa menina e eu tenho uma dó. É o quê? Todo mundo cai de pau em cima dela, eu tenho uma dó dela. Pode reparar que eu não falo dessa menina. É verdade, você não fala não. Não falo, cara. Não falo, não vou falar. E eu tô dando a minha razão. É compaixão, cara. Eu olho pra essa menina assim, cara, eu falo, puta que pariu, eu boto a mão na cabeça. Eu tenho vontade de matar a mãe dela. É verdade, cara. Matar a mãe, desgraçar, matar. Vocês que estão ouvindo aí, não é que eu quero simplesmente pegar um arco e flecha e flechar a véia no peito. Não é isso. É matar no sentido figurado. Assim, eu tenho. Não, tem que explicar, né? Eu tenho profunda. Não é literal, gente. Eu olho pra essa menina e eu falo, cacete, cara. Ela com essa carinha, com esse jeitinho, essa menina podia ser minha filha, cara. Podia estar tá jogando um Call of Duty comigo, falando, esquece essa merda aí, Amazônia, caralho, vamos jogar aqui um Call of Duty, você vai ver. Exatamente, pô. How dare you? Você tem que falar how dare you pra aquele personagem nazista do Call of Duty. How dare you, cara? Você vai... How dare you? Exatamente, cara. Exato. Às vezes eu falo, cara, e eu assim, me dá umas pontadas no coração, assim, eu olho pra aquela menina, não gosto nem de olhar, cara, sabe, eu falo, puta que eu pariu, cara, eu não vou nem comentar isso, cara, eu não comento, não falo, nada. A minha situação em relação... Porque realmente o que aconteceu com aquela menina foi o que o Brasileirinhos falou num vídeo deles, né, o pior destino que pode se abater sobre uma criança é a mãe piranha e o pai vagabundo, o pai covarde. Exato, cara, exatamente, eu olho pra aquela menina. E se olha os pais dela, você vê na cara, assim, né? Pai covarde. Exatamente. Dá aquele nó, cara, na garganta. Eu olho pra essa menina e não consigo olhar, cara. Eu não consigo olhar. Mas é isso aí, cara. Muito obrigado pela sua participação. Tamo junto. Saiba que você tá sempre, você vai ser muito bem-vindo aqui, entendeu? Sempre que você quiser, cara, pode estar aberta. E é isso. Vamos trabalhar que nós temos nossa prole para alimentar. É isso aí. Irmãos Caverna Podcast. O podcast mais retrógrado, mais ultrapassado, mais anacrônico do Ocidente Próximo. Curta, compartilhe e ajude a espalhar a mensagem dos obsoletos. Até porque, quando se está na beira do abismo, o único progresso racional é voltar para trás.